A lenda do pé grande. Parte 1. A lenda do pé grande, também conhecido como Bigfoot, é uma das mais famosas e intrigantes lendas sobre criaturas misteriosas que habitam as florestas remotas e inexploradas do mundo. Essa criatura lendária é descrita como um ser humanoide de grande porte, com pelos grossos e escuros cobrindo todo o corpo, olhos brilhantes e uma aparência semelhante a um primata. Acredita-se que o pé grande habita regiões selvagens e inóspitas, evitando a presença humana e sendo extremamente esquivo e raramente visto. Existem relatos e avistamentos do pé grande em diversas partes do mundo, incluindo América do Norte, Ásia e Europa. No entanto, as histórias mais conhecidas e documentadas sobre a criatura se referem às regiões da América do Norte, especialmente nas florestas densas e montanhosas do noroeste dos Estados Unidos e do Canadá. Nessas áreas, a presença do pé grande é muitas vezes associada a lendas e tradições das populações nativas americanas, que há séculos relatam encontros e interações com essa criatura misteriosa. A lenda do pé grande tem despertado o interesse e a curiosidade de pesquisadores, entusiastas do sobrenatural e caçadores de mistérios há décadas. Muitos acreditam que o pé grande é real e que as evidências de sua existência são abundantes, incluindo pegadas, amostras de pelos, vídeos e relatos de testemunhas oculares. Por outro lado, céticos e cientistas argumentam que tais evidências são pouco convincentes e que a existência do pé grande é apenas um mito criado a partir de histórias e folclores populares. Neste texto, vamos explorar a história, as lendas e os mistérios em torno do pé grande, discutindo suas origens, características, possíveis explicações e impacto na cultura e na sociedade. Vamos mergulhar no mundo fascinante e enigmático do pé grande, tentando desvendar os segredos por trás dessa criatura lendária e entender o porquê de sua permanência no imaginário popular e na cultura contemporânea. Origens e história da lenda. A lenda do pé grande tem suas origens nas tradições e mitologias das populações nativas americanas, que habitavam as florestas e montanhas do continente muito antes da chegada dos colonizadores europeus. Muitas tribos indígenas, como os Sioux, os Cheyennes, os Iroqueses e os Sali, possuem histórias e lendas sobre criaturas misteriosas que habitam as florestas e que são conhecidas por diferentes nomes e características em cada cultura. Na cultura dos Sali, por exemplo, o pé grande é conhecido como Sasquatch, que significa homem selvagem em sua língua. Os Sali acreditam que o Sasquatch é uma criatura poderosa e espiritual, que vive em harmonia com a natureza e que ocasionalmente interage com os humanos de forma benigna. Segundo as lendas dos Sali, o Sasquatch é uma espécie de guardião das florestas, que protege os animais e as plantas de qualquer ameaça externa. Já entre os Iroqueses, o pé grande é conhecido como Oma e é descrito como um ser gigante peludo, com uma força sobre-humana e uma capacidade de se esconder nas sombras das florestas. Para os Iroqueses, o Oma é uma criatura mágica e misteriosa, que pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição para aqueles que cruzam seu caminho. Com a colonização europeia da América do Norte e a expansão do território dos Estados Unidos e do Canadá, as lendas e mitos sobre o pé grande passaram a ser compartilhadas e difundidas entre os colonizadores e os imigrantes que se estabeleceram nas regiões selvagens e fronteiriças do continente. Ao longo do século XIX e início do século XX, os relatos de avistamentos e encontros com o pé grande se tornaram mais frequentes, especialmente em áreas remotas e selvagens, onde a presença humana era escassa e a natureza exuberante. O termo Bigfoot foi popularizado nos Estados Unidos na década de 1950, quando jornais e revistas começaram a relatar casos de pegadas gigantes e avistamentos de uma criatura misteriosa nas florestas da Califórnia e de outros estados do oeste do país. Desde então, o pé grande tornou-se um ícone da cultura popular e um dos temas mais explorados e debatidos no campo da criptozoologia, que estuda criaturas lendárias e desconhecidas. Características e aparência. O pé grande é descrito como uma criatura de grande porte, com uma altura que pode variar entre 2 e 3 metros, dependendo do relato e da região em que é avistado. Sua aparência é descrita como semelhante à de um primata, com um corpo robusto e peludo, membros longos e fortes, mãos grandes e pés largos, que deixam pegadas profundas e distintas no solo. O rosto do pé grande é descrito como alongado e coberto por uma densa camada de pelos escuros, com olhos brilhantes e expressão séria. Os relatos sobre a cor do pelo do pé grande variam de acordo com a região e o ambiente em que a criatura é avistada.
Em algumas histórias, o pé grande é descrito como tendo pelos marrom-avermelhados, enquanto em outras ele é descrito como tendo pelos negros ou acinzentados. Alguns relatos também mencionam a presença de pelos prateados ou brancos em exemplares mais velhos da espécie, sugerindo que o pé grande pode viver por muitos anos e acumular pelos mais claros com o tempo. Uma das características mais marcantes do pé grande é sua capacidade de se mover com uma agilidade surpreendente e um silêncio quase sobrenatural, o que o torna extremamente difícil de ser detectado e capturado. Muitos relatos de testemunhas oculares descrevem o pé grande como uma criatura que desaparece rapidamente na densa vegetação das florestas, deixando para trás apenas pegadas enormes e um odor forte característico, descrito como uma mistura de terra úmida e musgo. No que diz respeito à sua alimentação e comportamento, o pé grande é descrito como uma criatura essencialmente vegetariana, que se alimenta de frutas, vegetais, raízes e folhas encontrados na floresta. No entanto, há relatos também de que o pé grande pode caçar animais de pequeno porte, como coelhos, esquilos e aves, em casos de escassez de alimentos vegetais. Sua natureza pacífica e solitária sugere que o pé grande prefere evitar o contato com os humanos e outros predadores, optando por se esconder e se camuflar nas sombras das florestas.